Boa noite, sejam todos bem-vindos à Escola Unicista. Sou a Bruna, facilitadora de um curso em milagres. Estou aqui em mais uma terça-feira para juntos estudarmos sobre o Manual de Professores. Como vocês passaram a semana? Como andam as práticas dos exercícios? Hoje nós temos um texto extremamente abstrato e profundo, como todos os textos de um curso em milagres. Então eu peço que você esteja aqui no seu estado de presença, que abra sua mente para ver a verdade. Peça guiança ao Espírito Santo, para que ele se manifeste aí no teu interior, nessa certeza de que você é um com Deus. E vamos juntos estudar hoje sobre a parte 17, que diz: como os professores de Deus lidam com pensamentos mágicos. Na live da terça-feira passada, nós finalizamos um pouquinho falando sobre o que é o pensamento mágico. Então, vou relembrar um pouquinho aqui com vocês, antes da leitura, que pensamento mágico é tudo aquilo que eu coloco à frente da vontade de Deus. Tudo aquilo que eu coloco à frente da lembrança de que eu sou um com Deus. Então, na prática, é quando eu acredito que tudo depende apenas de mim. Eu acredito aqui na minha personalidade de Bruna e eu coloco toda a minha fé e o meu valor naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito que eu sou, nos meus papéis neste mundo, na minha personalidade. Então, eu acredito no meu papel de mãe, de esposa, de terapeuta, de facilitadora, no meu rótulo de mulher, de brasileira. Eu acredito que a minha felicidade está em exercer bem esses papéis. Eu acredito que a solução está na minha conta bancária, nos meus status sociais. Enfim, toda crença na separação é um pensamento mágico. É um pensamento que eu coloco entre mim e Deus. Então, observe os teus pensamentos mágicos, vai prestando atenção em todo esse texto que iremos ler juntos hoje. Deixem aqui suas perguntas e vamos juntos, integrando esse caminho de lembrança. Então, vamos lá. Como os professores de Deus lidam com pensamentos mágicos? Cláudia, seja bem-vinda. Estamos começando. Então, vamos lá. Essa é uma questão crucial, tanto para o professor como para o aluno. Se esse assunto é tratado equivocadamente, o professor de Deus feriu a si mesmo e também atacou seu aluno. Isso fortalece o medo e faz com que a mágica pareça bastante real para ambos. Vou ler novamente. Essa é uma questão crucial tanto para o professor como para o aluno. Relembrando mais uma vez que o professor é aquele que escolheu se lembrar e escolheu ser um canal dessa lembrança. Então, cada professor terá o seu aluno. Então, no momento que o professor de Deus está lidando com esses pensamentos mágicos de uma forma equivocada, ele está atacando a si mesmo e ao aluno. Se esse assunto é tratado equivocadamente, o professor de Deus feriu a si mesmo e também atacou seu aluno. Isso fortalece o medo e faz com que a mágica pareça bastante real para ambos. Então, como eu disse aqui no começo, o pensamento mágico é tudo aquilo que eu acredito que enfatiza ainda mais a separação. Então, eu acredito aqui no meu enredo de Bruna e de todos os personagens e situações que a minha historinha acontece, e de repente eu esqueço que eu sou una com Deus e começo a colocar à frente a ideia de que é o dinheiro que vai me salvar, tal remédio vai trazer a cura, eu preciso ir em tal terapeuta, se eu tiver um relacionamento bom, se o meu filho for saudável, se eu conseguir criar bem o meu filho, eu serei feliz, se eu morar em tal país, por exemplo, eu estou fora do Brasil, se eu voltar para o Brasil, eu vou ser feliz, enfim.
Pensamento mágico é tudo aquilo que eu estou colocando entre mim e a verdade, e a certeza de que eu sou um com Deus. Então, como lidar com a mágica vem a ser, então, uma lição fundamental para o professor de Deus dominar. Então, além de todas as características dos professores de Deus, uma das lições fundamentais que o professor de Deus precisa ter é saber lidar com esses pensamentos mágicos. Sua primeira responsabilidade nisso é não atacá-la. Se um pensamento mágico faz surgir qualquer forma de raiva, o professor de Deus pode estar certo de que está dando força à sua própria crença no pecado, tendo condenado a si mesmo. Também pode estar certo de que está pedindo a depressão, a dor, o medo e o desastre para que venha a ele. Que ele se lembre então de que não é isso que quer ensinar, já que não é isso que quer aprender. Vou ler de novo. Se o pensamento mágico faz surgir qualquer forma de raiva, o professor de Deus pode estar certo de que está dando força à sua própria crença no pecado. Olha que interessante, né, a gente observar qualquer sentimento de raiva. Seja uma raivinha, um ranço de leve, ou seja, uma raiva gigante a ponto de você querer enfiar a mão em alguém. O sentimento de raiva é um sinal da tua separação com Deus. É um sinal que está dando força ao pensamento de pecado, que é a separação. Tendo condenado a si mesmo. Também pode estar certo de que está pedindo a depressão, a dor, o medo e o desastre para que venha a ele. Que ele se lembre, então, de que não é isso que quer ensinar, já que não é isso que quer aprender. Então, o professor de Deus não ataca os pensamentos mágicos, apenas o reconhece e observa. Há, porém, a tentação de responder à mágica de uma maneira que a reforça. E isso nem sempre é óbvio. Pode, de fato, se ocultar facilmente sob um desejo de ajuda. Quem nunca quis ajudar alguém com a intenção de eu sei o que é melhor para essa pessoa? Mas se eu sei o que é o melhor para essa pessoa, é porque eu estou tendo a crença em um pensamento de medo, porque eu acredito que ela não está num caminho certo. Então eu vou lá com toda a minha boa intenção dar um conselho para ela. Então é o medo disfarçado de ajuda. Olha que profundo. Há, porém, a tentação de responder à mágica de uma maneira que a reforça. E isso nem sempre é óbvio. Pode, de fato, se ocultar facilmente sob um desejo de ajuda. E esse desejo duplo que faz com que a ajuda tenha pequena valia e não possa deixar de levar a resultados indesejados. Também não se deve esquecer que o resultado sempre virá tanto para o professor como para o aluno. Quantas vezes foi enfatizado o fato que só dá a ti mesmo? Eu amo essa parte. E quantas vezes a gente esquece isso? Quantas vezes foi enfatizado o fato que só dá a ti mesmo? Então, antes de continuar, vamos trazer para a prática aqui do nosso dia a dia e vamos olhar para esses pensamentos mágicos. O que em mim, no meu dia a dia, eu tenho colocado no lugar da vontade de Deus? Eu tenho acreditado que se eu trabalhar mais, se eu fizer uma dieta, sei lá, se eu viajar mais, se eu voltar a falar com tal pessoa, o que eu tenho colocado no lugar da vontade de Deus, que faz acreditar que se eu tiver tal ação,
ali eu encontrarei a paz. Ou se tal pessoa mudasse o comportamento dela, se ela parasse de fumar, se ela parasse de beber, ela seria salva. Ela estaria em paz. Quantas vezes a gente não faz isso? O que isso mostra, né? Quando eu quero, a gente tem que se perguntar de que lugar eu estou dando esse conselho para alguém. De que lugar em mim eu olhei para aquela situação fora de mim, que daí eu já tô enfatizando a separação, porque lembra que só dá a ti mesmo. Então, olha essa projeção fora, que pode ser alguém da minha família, pode ser um vizinho, pode ser um estranho na rua, e digo, se aquela pessoa mudasse aquele comportamento, ela estaria em paz. Ela se lembraria do amor, ela estaria mais feliz, aquele problema seria resolvido. Eu, por exemplo, como terapeuta, chegam muitos assuntos, né? Já vivenciei assuntos de que, mas se ela largar esse relacionamento, ou se ela mudar esse hábito, ela vai melhorar, se ela perdoar. Então, de que lugar eu, como professora de Deus, estou dando este conselho? É de um lugar de lembrança desse amor? Ou é de um lugar onde eu estou enfatizando a minha crença no medo e na raiva? E, consequentemente, na separação. Então, fica aí a pergunta para nós, né? E a lembrança de que esse conselho que eu estou dando para o outro, eu estou dando a mim mesmo. E isso vem de forma muito sutil. Então, quantas vezes foi enfatizado o fato de que só dá a ti mesmo? E onde isso poderia ser mais bem demonstrado do que nos tipos de ajuda que o professor de Deus dá a quem necessita de seu auxílio? Bem-vinda, Odete, mãe, seja bem-vinda. Texto extremamente abstrato hoje, hein? Já que vocês entraram, vou até ler a parte 2 de novo. Então, vamos lá. Há, porém, a tentação de responder à mágica de uma maneira que a reforça. E isso nem sempre é óbvio. Pode, de fato, se ocultar facilmente sobre um desejo de ajuda. E nesse desejo duplo faz com que a ajuda tenha pequena valia e não possa deixar de levar a resultados indesejados. Também não se deve esquecer que o resultado sempre virá tanto para o professor como para o aluno. Quantas vezes foi enfatizado o fato de que só dá a ti mesmo? E onde isso poderia ser mais bem demonstrado do que nos tipos de ajuda que o professor de Deus dá a quem necessita de seu auxílio? Aqui, a sua dádiva é dada a ele próprio de maneira mais clara possível, pois ele dará somente o que escolheu para si mesmo. E nessa dádiva está o seu julgamento sobre o Filho de Deus. Nessa parte 2, traz a lembrança que nós só damos ajudas a nós mesmos. É um único Filho de Deus, é uma única consciência, é um único pensamento de unidade. Então, toda ajuda que eu acho que eu estou dando para o outro, eu deixo a pergunta: de que lugar nós estamos fazendo isso? Quando, de uma forma às vezes até arrogante, a gente acha que sabe qual é o caminho que o outro deveria trilhar. A minha crença que está prevalecendo nisso é uma crença no amor, na lembrança desse amor, ou é uma crença baseada no medo? Eu estou dando realidade à separação através do sentimento de medo e de raiva, ou eu estou dando a lembrança desse amor? Então, o tipo de ajuda que o professor de Deus dá, como disse aqui, vai enfatizar, aqui, ó, pois ele dará somente o que escolheu para si mesmo. E nessa dádiva está o seu julgamento sobre o Filho Santo de Deus. É mais fácil deixar que o erro seja corrigido onde ele é mais aparente, e os erros podem ser reconhecidos pelos seus resultados. Uma lição verdadeiramente ensinada só pode levar à liberação do professor e do aluno, que compartilham uma só intenção. O ataque só pode entrar
se a percepção de metas separadas já tiver entrado. Então, o professor e o aluno, os dois se lembrarão a partir do momento que eles estiverem unidos na mesma meta de lembrança do amor. Quando existir o ataque, que é a raiva, o medo, a comparação, a gente só vai sentir essas emoções porque em nós ainda existe crença na separação. Então, quando eu estou julgando o outro, não necessariamente eu sou fofoqueira igual ao outro, eu sou mau caráter, eu não sou honesto. Porém, existe a crença em mim na desonestidade, existe a crença em mim na falsidade, na raiva, existe a crença em mim que eu tenho que me defender do outro. Então, se existe essa crença em mim, é isso que eu estou projetando, é isso que eu estou vendo do lado de fora. Então, quanto é importante a gente reconhecer isso? É mais fácil deixar que o erro seja corrigido onde ele é mais aparente, e os erros podem ser reconhecidos pelos seus resultados. Uma lição verdadeiramente ensinada só pode levar à liberação do professor e do aluno, que compartilham uma só intenção. O ataque só pode entrar se a percepção de metas separadas já estiver entrado. Então, fica aqui uma chavinha para a gente observar no nosso dia a dia. Sentir raiva, me sentir julgado, me sentir atacado. Porque a gente costuma, às vezes, não atacar, né? Na cara larga ali. Porque a gente está estudando curso em milagres, a gente está se observando, a gente está toda espiritualizada. Então, em geral, a gente não vai sair se enfiando em briga no dia a dia. Porém, nós vamos ter sentimentos de me sentir atacado. Tal pessoa me olhou estranho, fulano fez um comentário que não gostei, mas não entrei em confusão, né? Afinal, sou toda espiritualizada. Pura ilusão, porque se eu estou observando, se eu estou sentindo essa raiva, já entramos em metas separadas. É maravilhoso observar isso. O ataque só pode entrar se a percepção de metas separadas já estiver entrado. Então, ao saber disso, gente, já vamos olhar com alívio. Opa, tô sentindo uma raiva, então peraí, eu estou separada de Deus nesse momento. Não é mais o outro, a culpa não é do outro, não interessa mais o que o outro falou, interessa eu me lembrar que eu escolhi uma meta que me separou desse amor. E, de fato, é só isso que não pode deixar de ter acontecido. Se o resultado for qualquer outra coisa, exceto a alegria. Olha só. A alegria é o resultado da minha mente unificada. Sentir qualquer outra coisa que não é a alegria e a paz, eu estou com uma meta de separação. E tá tudo certo, a gente tá caminhando, tá? Não entrem na culpa também, não se cobrem tanto. Porque afinal, separação nem aconteceu, né? Então vamos voltar para a lembrança de amor. Apenas observe. Caramba, tô com raiva dessa pessoa, eu tô com raiva daquilo que ela falou. Mas a raiva não existe, a raiva é uma ilusão, a raiva é a separação com Deus. Então tá tudo certo. É exercício de hoje, né? O amor não guarda mágoas. Incrível, abrindo um parênteses aqui, que hoje eu fiquei assim, ó, lembrando, vindo coisas assim na minha mente, um rancinho ali, uma lembrança do negocinho aqui, e daí eu ficava, é a lição de hoje, preciso ir limpando, preciso ir me lembrando, né? Eu ficava, Bruna, o amor não guarda mágoas. O amor não guarda mágoas, é só um pensamento fragmentado, é só uma lembrança, um ponto de vista que naquele momento o meu ego guardou mágoas. Mas o amor não guarda mágoas. Então, é de fato, isso é que não pode deixar de ter acontecido se o resultado for qualquer outra coisa, exceto a alegria. O objetivo único do professor orienta a meta dividida do aluno em uma única direção.
E o pedido de ajuda vem a ser o seu único apelo. Então, essa relação de professor e aluno, né? Professor é aquele que escolheu ser um canal do Espírito Santo, e alunos são todos aqueles que chegam para se lembrar junto com ele. E você percebe que o aluno ali está em um pensamento equivocado. Você observa e entende que aquilo é só um pedido de ajuda para se lembrar do amor. Então, o vizinho mal-humorado, o chefe, o colega, a cunhado, o cunhado, o parente ali que você não vai muito com a cara, é só um pedido de ajuda. Então, quanto de amor eu preciso ter em mim, o quanto de lembrança desse amor eu preciso ter em mim diariamente, para quando aparecer um estrupício desse na nossa frente, a gente não entrar nesse pensamento de separação. A gente não entrar nessa raiva, a gente não entrar nessa ideia equivocada de que ele é ele e eu sou eu. Eu estou observando. Isso também faz parte de mim. Também é uma crença em mim. Então, o quanto de amor eu preciso ter em mim aqui nessa lembrança todos os dias para entender que isso é só um pedido de ajuda. Ele só quer se lembrar. Essa raiva é só um pedido de ajuda. Esse medo é só um pedido de ajuda. A pessoa rabugenta, o fofoqueiro, tudo. A outra que passa por cima do outro ali e acha que tá tudo certo. É só um pedido de ajuda. E afinal, eu escolhi ou não ser um professor de Deus? E se eu escolhi ser um professor de Deus, se eu aceitei isso, eu preciso perceber que é só um pedido de ajuda e entrar nessa lembrança de amor, nessa meta de lembrança de amor. O objetivo único do professor orienta a meta dividida do aluno em uma única direção, e o pedido de ajuda vem a ser o seu único apelo. Isso, então, é facilmente respondido com uma única resposta, e essa resposta não falhará em vir à mente do professor. Daí, ela brilha na mente do seu aluno, fazendo com que ela seja una com a sua. Vamos fazer o teste, experimenta na próxima vez que você estiver em um relacionamento, estiver observando ali em uma conversa, pensamentos fragmentados, pensamentos mágicos. E ali você escolhe unir a tua mente com Deus. Para quem estiver disponível, essa pessoa também irá se unir nessa mente com você, fazendo com que ela seja una com a sua. Talvez seja útil lembrar que ninguém pode ter raiva de um fato. É sempre uma interpretação que faz surgir emoções negativas, independentemente da sua aparente justificativa pelo que parecem os fatos. Independentemente também da intensidade da raiva que é provocada. Pode ser apenas uma leve irritação, talvez até leve demais para que seja claramente reconhecida. Ou pode também tomar a forma de intensa ira, acompanhada de pensamentos de violência, fantasiados ou aparentemente encenados. Não importa, todas essas reações são a mesma. Elas obscurecem a verdade e isso nunca pode ser uma questão de grau. Ou a verdade é aparente ou não é. Vou ler novamente. Mas antes observe o seguinte, a gente classifica em graus aqui o que é raiva, o que é uma raivinha, né? O que é um ranço. Tipo, um problema muito grande seria eu entrar numa raiva e bater em alguém. Isso é forte. Eu só virar o olho ali, tipo, ai, não gosto dessa pessoa, vou ficar emburrada aqui no meu canto, é uma raivinha. A gente acha que tem esses graus, porém não tem. Qualquer sentimento de raiva é um sentimento de separação com Deus. Não existe graus. Ou a verdade é, ou não é. Então, observem isso em si mesmo. Vou ler novamente o quadro. Talvez seja útil lembrar que ninguém pode ter raiva de um fato. É sempre uma interpretação que faz surgir emoções negativas. Oi, Claita, seja bem-vinda. Estamos na metade aqui do texto.
O fato é, o que é fato? O fato é que eu sou um com Deus. O fato é que a única coisa que existe é amor. O fato é que a separação nunca existiu. Isso é fato. O resto é tudo interpretação. As emoções vêm das interpretações, porque as emoções vão passar pelos nossos conjuntos de crenças, pelos nossos pontos de vistas. Isso está certo, isso está errado. Então, dependendo de como você foi criado, o seu nível social, o país onde você nasceu, vai ter um monte de regra do que está certo, do que está errado, né? Os nossos pensamentos coletivos. Então, todas as interpretações vão passar por esse sistema de crença. Então, não tem como sentir raiva de um fato, porque o fato é a verdade, que a única coisa que existe é amor. E não tem como sentir raiva do amor. A raiva sempre vai passar pela interpretação. É sempre uma interpretação que faz surgir emoções negativas, independentemente da sua aparente justificativa pelo que parecem ser os fatos, independentemente também da intensidade da raiva que é provocada. Pode ser apenas uma leve irritação, talvez até leve demais para que seja claramente reconhecida. Então, uma leve irritação, tipo, não gostei muito do que essa pessoa disse, mas não vou entrar em confusão, não vou arrumar briga. Ou pode também tomar a forma de intensa ira, acompanhada de pensamentos de violência, fantasiados ou aparentemente encenados. Não importa, todas essas reações são a mesma. Elas obscurecem a verdade, e isso nunca pode ser uma questão de grau. Ou a verdade é aparente ou não é. Não pode ser parcialmente reconhecida. Aquele que não está ciente da verdade não pode deixar de contemplar ilusões. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, que hoje eu fiquei observando memórias fragmentadas de mágoas, é porque eu não estou totalmente na lembrança dessa verdade. Aquele que não está ciente da verdade não pode deixar de contemplar ilusões. Então, eu observo, né? Estamos no treino, então veio aquele pensamento, porque eu gosto muito de praticar o dia inteiro a lição. Então, o amor não guarda mágoas, e eu fiquei observando esses pensamentos, e Bruna, o amor não guarda mágoas. Fiquei reenfatizando isso. Então, ou a verdade é aparente ou não é. Não pode ser parcialmente reconhecida. Aquele que não está ciente da verdade não pode deixar de contemplar ilusões. A raiva em resposta a pensamentos mágicos percebidos é uma causa básica do medo. Considera o que significa essa reação, a sua posição central no sistema de pensamento do mundo passa a ser aparente. Um pensamento mágico, pela sua simples presença, toma conhecimento de que houve uma separação com Deus. Então vamos identificar, vamos falando aí os seus pensamentos mágicos. Vamos reconhecer a presença dos pensamentos mágicos. Quantas vezes no nosso dia a gente acredita que se eu tiver mais dinheiro, eu não ia ter esses problemas, não ia ter essas dores de cabeça, eu ia estar mais em paz, eu ia ter tempo para meditar, eu ia ter mais tempo para estudar um curso em milagres, ou se eu não sentisse tantas dores no meu corpo, ou seja o que for. Se o meu marido colaborasse, se meu filho me desse trabalho, quais são os pensamentos mágicos que vocês acreditam ter? Um pensamento mágico, pela sua simples presença, toma conhecimento de que houve uma separação com Deus. E nós vamos passar por esse caminho de primeiro reconhecer. Eu vou precisar reconhecer esses pensamentos que estão tomando o lugar de Deus na minha vida. Declara na forma mais clara possível que a mente que acredita
tem uma vontade capaz de se opor à vontade de Deus. Acredita também que pode ter sucesso. É óbvio que isso dificilmente pode ser um fato. Entretanto, é igualmente óbvio que pode-se acreditar nisso como um fato. Então, a mente que ainda está separada de Deus, ela vai acreditar no pensamento mágico e vai pôr isso como uma meta e como um fato concreto. Se eu me curar dessa doença, eu estarei em paz. Se eu mudar de trabalho, se eu mudar de país, se eu mudar de relacionamento, eu serei feliz. Isso não é um fato, porém acreditamos ser um fato e corremos atrás dessa meta que está no lugar da vontade de Deus. Aqui está o berço da culpa. Quem usurpa o lugar de Deus e o toma para si tem agora um inimigo, entre aspas, mortal. E tem que ficar sozinho para proteger-se e fazer um escudo para si mesmo, para guardar-se de uma fúria que nunca pode ser abatida e de uma vingança que nunca pode ser satisfeita. Vou ler esse finalzinho de novo. Quem usurpa o lugar de Deus e o toma para si tem agora um inimigo, entre aspas, mortal. E tem que ficar sozinho para proteger-se e fazer um escudo para si mesmo, para guardar-se de uma fúria que nunca pode ser abatida e de uma vingança que nunca pode ser satisfeita. Aqui está o ápice do sofrimento do nosso ego. Quem nunca já se viu em uma situação onde você não encontra saída? E ainda assim você fica ali patinando na sua mente. Você fica tentando achar solução, você fica pensando no passado, presente e futuro, você quer estar um passo à frente das coisas, você quer controlar. Na verdade, né, a pessoa que é muito controladora, ela sofre exatamente isso aqui. Ela cria para si um inimigo. Ela está separada de Deus e ela acredita que só depende dela, que é ela que vai ter que achar uma solução, que é ela que vai ter que encontrar uma saída. E isso traz muito sofrimento. Porque ali a gente não escuta a guiança do Espírito Santo, a gente não aceita aquilo que chega, a gente quer brigar com a realidade que está se mostrando para nós, a gente nega a nossa sala de aula, a gente nega as nossas expiações, a gente não aceita finais de ciclos, a gente não se abre para novos ciclos, a gente emperra ali e fica nesse tormento mental, que é criar esse inimigo para si mesmo. Quando eu acredito que eu estou no lugar de Deus, eu sei o que é melhor para mim. E Deus tem que querer o que eu quero. Quem já não esteve nesse lugar? É um lugar realmente de muito sofrimento mental. Então, e tem que ficar sozinho para proteger-se e fazer um escudo para si mesmo, para guardar-se de uma fúria que nunca pode ser abatida e de uma vingança que nunca pode ser satisfeita. Como é possível que essa batalha desigual seja resolvida? Seu fim é inevitável, pois seu resultado tem que ser a morte. A morte do ego é uma certeza. A morte do ego é um fato. Porém, ele luta para que isso nunca aconteça. Mas a morte do ego é algo inevitável porque ele nunca existiu. A separação nunca ocorreu. Eu sou um com Deus, eterna e imutável. Porém, o ego cria todos esses pensamentos mágicos para que eu acredite que ele pode ser eterno. Como é possível que essa batalha desigual seja resolvida? Seu fim é inevitável, pois seu resultado tem que ser a morte. Como então pode-se acreditar nas suas defesas?
Mais uma vez, a mágica precisa ajudar. Esquece a batalha, aceita como um fato e depois esquece-a. Não te lembres das chances impossíveis contra ti. Clayton está falando, isso foi para mim hoje, tomando chulapadas aqui. Calma que não acabou, tem mais. Olha aqui. Aceita como um fato e depois esquece-a. Não te lembras das chances impossíveis contra ti. Então, como acreditar nos pensamentos mágicos? Como acreditar nas defesas? O ego não tem salvação. Busque, mas não encontres. Então, eu vou entrar realmente na prática, trazendo para o nosso dia a dia, em um lugar de rendição, de realmente aceitar o que chega para mim, aceitar a guiança do Espírito Santo. Eu não vou ser mais uma menina birrenta, eu não sei o que é o certo para mim, eu não sei absolutamente nada, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu só quero entrar nessa lembrança de amor. Eu me rendo porque não existe pensamento mágico que me leve para a eternidade. Nada na historinha de Bruna irá prevalecer. Eu vou deixar esse corpo, eu vou deixar o meu status social, eu vou deixar os meus rótulos. Meu filho um dia não vai precisar mais de mim. Meu relacionamento um dia vai acabar quando um de nós não estivermos mais aqui. Meus pais não estarão mais aqui. Nada mais importa. Então a gente precisa entrar nessa rendição de que eu não vou ficar brigando com esse ego. Não me interessa. Eu preciso só me lembrar e ter essa certeza de que eu sou um com Deus. Não te lembras da imensidão do inimigo, entre aspas. E não penses na tua fragilidade em comparação a isso. Aceita a tua separação, mas não te lembres como ela veio. Então, olha como o ego conta pra gente que tá tudo bem aceitar que estamos separados de Deus. A violência se torna algo normal, o sofrimento é algo normal, todo mundo passa por isso. Em uma rodinha de amigos, cada um ali tá falando de um desastre, de a vida não tá fácil, é crise econômica, é isso, é doença. A gente se acostuma, tá tudo certo. Agora alguém se pergunta, por que existe o sofrimento? Por que estamos acostumados com isso? Por que é normal sofrer? Por que a morte existe? Entra numa rodinha e fala, vocês já pensaram que todo mundo que tá aqui vai morrer um dia? Acabou, ninguém te chama pra mais nada. A gente não fala, a morte é um tabu, a gente não fala sobre isso. Ninguém quer pensar sobre isso. Porque a partir do momento que eu começar a me questionar, peraí, esse corpo não é eterno. Vai vir a pergunta, então o que é eterno? De onde veio essa separação? Se existe o amor, por que existe o sofrimento? Será que é real esse sofrimento? Então o ego vai te dizer, aceita a tua separação, mas não te lembres de como ela veio. Acredita que tu a venceste, mas não tenha a mais leve lembrança de quem realmente é o grande oponente. Proteja o teu esquecimento. Nele, a ti parece que ele também esqueceu. Mas qual será agora a tua reação a todos os pensamentos mágicos? Eles só podem redespertar a culpa adormecida que ocultaste, mas não soltaste. Cada um diz claramente a tua mente assustada. Tu usurpaste o lugar de Deus. Não penses que ele esqueceu. Aqui temos o medo de Deus mais nitidamente representado, pois nesse pensamento a culpa já ergueu a loucura ao trono do próprio Deus. E agora não há nenhuma esperança, a não ser matar. Aqui está a salvação agora.
Um pai enraivecido persegue seu filho culpado. Matar ou ser morto, pois a escolha está apenas nisso. Então, a ideia, a crença no Deus punitivo vem desse lugar, da culpa que existe na ideia de separação. Uma culpa inconsciente. Então, para mim me absolver dessa culpa, eu preciso criar um Deus punitivo, que me condene, que me julgue, porque eu mereço ser condenado. Afinal, eu escolhi estar separada desse amor. A não ser matar, aqui está a salvação agora. Um pai enraivecido persegue seu filho culpado. Matar ou ser morto, pois a escolha está apenas nisso. Além dessa, não há nenhuma, pois o que foi feito não pode ser desfeito. A mancha de sangue nunca pode ser removida. A qualquer um que carregue essa mancha em si mesmo, não pode deixar de encontrar a morte. Que metáfora! Essa metáfora está falando do ego. O ego carrega essa mancha de sangue, que é a separação com Deus. Vou ler novamente. A mancha de sangue nunca pode ser removida. O ego não tem salvação. E qualquer um que carregue essa mancha em si mesmo não pode deixar de encontrar a morte. Procure, mas não encontre. Por isso o nosso corpo morre, por isso a gente acredita em reencarnação, por isso a gente acredita que precisa voltar para pagar por algum pecado. Porque estamos carregando a ideia de separação com Deus. Essa é a crença que eu preciso soltar. Eu preciso me lembrar que eu não estou separada. Enquanto eu continuar nessa lembrança, nessa ideia de separação, eu vou ter culpa em mim. E se eu tenho culpa, eu vou ficar criando projeções de sofrimento. Eu vou ter a crença na morte e não na lembrança da eternidade. Faz sentido, meninas? Não, esse texto hoje tá assim, ó, uma chulapada atrás da outra. De encontro a essa situação sem esperança, Deus envia seus professores. Eles trazem a luz da esperança do próprio Deus. Há um caminho através do qual é possível escapar. Ele pode ser aprendido e ensinado, mas isso requer paciência e disponibilidade abundante. Quando isso é dado, a simplicidade manifestada na lição se destaca como uma imensa luz branca contra um horizonte negro, pois tal ela é. Se a raiva vem de uma interpretação e não de um fato, ela nunca é justificada. Uma vez que isso seja percebido, mesmo que vagamente, o caminho está aberto. Então, diante de toda essa chulapada que a gente levou, de reconhecer que toda raiva que a gente sente, seja um ranço pequenininho, seja uma raiva gigante, é um sinal explícito da projeção de separação com Deus. Agora ele nos mostra o caminho. Quando você observar essa raiva, simplesmente se lembre de que o caminho está aberto para que o amor venha à tona. Opa, estou com raiva. Estou separada de Deus, estou separada do meu irmão. Eu não preciso estar certa, tá tudo certo, eu só preciso me lembrar que eu sou um com ele. E que no final das contas, tudo que eu estou dando aqui, ensinando, eu estou dando a mim mesmo. Então, quando isso é dado, a simplicidade manifestada da lição se destaca como uma imensa luz branca contra um horizonte negro, pois tal ela é. Se a raiva vem de uma interpretação e não de um fato, ela nunca é justificada. Uma vez que isso seja percebido, mesmo que vagamente, o caminho está aberto. Agora é possível dar o próximo passo. A interpretação pode ser mudada, afinal.
Pensamentos mágicos não têm que conduzir à condenação, pois realmente não têm o poder de fazer surgir a culpa. E assim podem não ser vistos e, portanto, esquecidos no sentido mais verdadeiro. A loucura apenas parece terrível. Na verdade, não tem poder para fazer coisa alguma. Como a mágica que vem a ser como a mágica que vem a ser como a mágica que vem a ser sua serva, ela não ataca nem protege. Vê-la e reconhecer seu sistema de pensamento é olhar para o nada. Pode o nada fazer surgir a raiva? Dificilmente. Lembra-te então, professor de Deus, que a raiva toma conhecimento de uma realidade que não existe. Olha, a raiva é um sinal que estamos dando realidade para algo que não existe. No entanto, a raiva é uma testemunha certa de que tu acreditas nela como um fato. Agora, escapar é possível até que vejas que respondeste à tua própria interpretação, que tu projetaste sobre o mundo exterior. Deixa que essa espada sombria seja afastada de ti agora. A morte já não existe. Vou ler novamente essa parte. Lembra-te então, professor de Deus, que a raiva toma conhecimento de uma realidade que não existe. No entanto, a raiva é uma testemunha certa de que tu acreditaste nela como um fato. Agora, escapar é impossível até que vejas que respondeste à tua própria interpretação, que tu projetaste sobre o mundo exterior. Sentiu raiva a partir desta live? Vocês vão lembrar que vocês estão projetando apenas uma interpretação. É apenas uma interpretação. Eu estou com uma interpretação equivocada. A raiva está em mim, eu estou sentindo ela. Eu estou dando realidade a uma interpretação e não a um fato. Deixe que essa espada sombria seja afastada de ti agora. A morte já não existe. Essa espada não existe. Não há causa para o medo de Deus. Mas o seu amor é a causa de todas as coisas, além de todo medo. E assim para sempre real e sempre verdadeiro. Que texto maravilhoso. Não há causa para o medo de Deus. Mas o seu amor é a causa de todas as coisas, além de todo o medo. E assim para sempre real e sempre verdadeiro. E seguimos na semana que vem como se faz a correção. Precisamos, né, aprender cada vez mais como se faz a correção. Que texto lindo. Leiam novamente, assistam a live novamente. Eu também vou reassistir essa live. Entenda que todos nós, como professores de Deus, precisamos, que é fundamental, vou ler esse comecinho aqui de novo, ó. Como lidar com a mágica vem ser uma lição fundamental para o professor de Deus dominar. Observar todas essas mágicas em nós, lembrar que é uma única consciência. Eu estou dando a mim mesmo, eu estou ensinando a mim mesmo. E eu preciso me lembrar a todo momento que a única certeza, que o único fato que existe é esse amor em Deus. E que cada raiva que aparecer é apenas interpretação. Profundo, né? Uma verdade difícil de ser engolida pelo nosso ego. Mas seguimos no nosso treino. Gratidão pela presença de vocês. A gente continua aqui todos os dias na escola, através da live, dos posts, dos reels. E seguimos juntos nessa lembrança. Gratidão, meninas. Até a próxima.
Boa noite.